Nova York é uma cidade de imigrantes. Mais de 20% dos 8,8 milhões de habitantes da cidade podem rastrear suas origens até o Caribe. É impressionante comparar a população caribenha com outros grupos da região. Hoje, os dominicanos são o maior grupo de imigrantes da cidade, com os jamaicanos logo atrás, em terceiro lugar. A população imigrante de Nova York mudou ao longo do tempo, mas a cidade cresceu rapidamente dos anos 1960 até hoje, impulsionada em grande parte pelo aumento de pessoas do Caribe. Na verdade, a primeira e única Little Caribbean reconhecida no mundo fica no Brooklyn, que tem 560 mil caribenhos vivendo apenas nesse distrito. A diversidade cultural deles é sentida assim que você chega. As placas de rua trazem os nomes de figuras famosas como Bob Marley e murais vibrantes de ícones caribenhos estão pintados em bodegas e prédios residenciais. Em certos locais, o atendimento será em espanhol e, às vezes, até em crioulo haitiano. Afinal, 30% da população imigrante da cidade fala espanhol em casa, e o crioulo haitiano está entre os 5 idiomas mais falados entre os estrangeiros legais, não cidadãos. A alta concentração desse grupo em um só lugar é algo único, mesmo nos Estados Unidos, conhecidos por sua diversidade cultural. Então, como Nova York se tornou o lar da maior diáspora caribenha do mundo? Bem, embora seja fácil ver isso como um fenômeno relativamente recente, as bases da presença caribenha na cidade remontam a séculos. No século XVII, pessoas escravizadas de colônias como Barbados, Jamaica e Antígua estavam entre as primeiras a serem trazidas para a América do Norte. Na verdade, em 1613, um homem chamado Juan Rodrigues, de Santo Domingo, tornou-se a primeira pessoa não indígena registrada a se estabelecer na cidade de Nova York, então conhecida como Nova Amsterdã. Mas só no final do século XVIII, durante a Revolução Haitiana, entre 1790 e 1804, é que uma onda mais visível de imigrantes caribenhos chegou aos Estados Unidos. Eram em sua maioria brancos, ex-escravizados e negros, livres refugiados buscando segurança e oportunidades na América. No entanto, apesar de Nova York ter abolido a escravidão em 1827, a imigração caribenha para a cidade só começou a crescer de verdade no início do século XX, dando início a várias ondas migratórias. A primeira onda esteve ligada à construção do Canal do Panamá, entre 1903 e 1914, um projeto americano que recrutou mais de 200 mil trabalhadores afro-caribenhos, principalmente de Barbados e da Jamaica. Após a conclusão do canal, o mercado de trabalho colapsou e muitos trabalhadores buscaram oportunidades ao norte. Nova York, com suas indústrias em expansão e proximidade com os estados caribenhos, tornou-se um destino conveniente. Entre os primeiros imigrantes estavam jamaicanos e bahamenses que queriam fugir do colonialismo britânico. Por serem falantes de inglês, eles geralmente estavam em melhor posição para encontrar trabalho e se integrar aos bairros predominantemente negros da cidade. Em 1920, os imigrantes caribenhos representavam 1/4 da população negra da cidade. Foi nessa época que começou a icônica renascença do Harlem. Foi um movimento cultural negro surgido no Harlem, Manhattan, após a migração de negros do sul para o norte, fugindo das leis de Jim Crow. Uma parte considerável da população do Harlem migrou das Índias Ocidentais, como Jamaica, Antígua e Trinidade e Tobago, após a queda dos preços do açúcar nas ilhas, o que causou dificuldades econômicas. Em 1930, quase 1/4 dos moradores do Harlem vinha das Índias Ocidentais. Apesar de muitos migrarem por melhores salários, crescia o número de profissionais e pessoas de classe média e instruídas buscando se estabelecer aqui. Entre eles estava o ativista e líder político jamaicano Marcus Garvey, que usou o Harlem como base para expandir sua mensagem de autodeterminação negra em um movimento internacional. Ao agir assim, ele ajudou a tornar Nova York um destino-chave para a migração caribenha futura. Mas os jamaicanos não foram os únicos a se estabelecer na cidade, pois mudanças na lei de imigração dos Estados Unidos atraíram outros caribenhos ao continente. A Lei Jones-Shafroth, de 1917, concedeu cidadania americana aos porto-riquenhos, incentivando a migração para o continente, e em 1920 estima-se que cerca de 42 mil viviam nos Estados Unidos. Cerca de 7 mil deles se estabeleceram em Nova York,
ante apenas 510 anos antes. Enquanto isso, para outros caribenhos que queriam migrar para a cidade, as coisas ficaram muito mais difíceis em junho de 1924, com a aprovação da Lei de Imigração Johnson-Reed. Embora a lei não tenha mirado diretamente nos caribenhos, restringiu severamente a imigração de países fora da Europa Ocidental, encerrando essa era anterior de migração. Na década de 1940, a porcentagem de todos os residentes estrangeiros na cidade havia caído para apenas 29%, em comparação com 34% uma década antes. Mas essa queda não se aplicou a todos. Como cidadãos dos Estados Unidos, os porto-riquenhos não tinham as mesmas cotas de imigração, e com a expansão industrial de Nova York próxima à ilha, a cidade atraía trabalhadores porto-riquenhos. Em 1930, mais de 52 mil porto-riquenhos viviam na cidade de Nova York, com muitos deles se estabelecendo em bairros como El Barrio, no East Harlem, no South Bronx e no Brooklyn. Com a piora econômica pós-Segunda Guerra Mundial na ilha, muitos porto-riquenhos que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos viram melhores oportunidades no continente e decidiram permanecer lá. Eles foram acompanhados por parentes, já que os voos entre San Juan e JFK ficaram mais acessíveis e frequentes. Isso foi posteriormente descrito como a primeira grande migração aérea da história dos Estados Unidos, e esse padrão só continuou após a Guerra da Coreia, durante a qual 61 mil porto-riquenhos serviram, incluindo cerca de 18 mil que se alistaram no continente. Nesse período, mais de 430 mil porto-riquenhos migraram para os Estados Unidos continentais em busca de trabalho e oportunidades, a maioria fixando-se na cidade de Nova York. Mesmo nesse estágio inicial, os migrantes caribenhos já começavam a formar bairros e bases culturais por toda a cidade de Nova York. Como em muitos casos de imigração, os recém-chegados costumam se instalar onde já existem comunidades semelhantes. Bairros como Harlem e Bedford-Stuyvesant serviam de passagem para a cidade. Eram chamados zonas de aterrissagem suave, onde recém-chegados achavam empregos, moradia, culturas conhecidas e orientação para se adaptar aos Estados Unidos. Essa base se fortaleceria e ganharia importância com a chegada de uma segunda e mais significativa onda de imigrantes caribenhos, a partir do final dos anos 1950. Depois vieram os haitianos, fugindo da ditadura de François Papadoc Duvalier em 1957 e dos anos de opressão brutal que se seguiram sob seu filho nas décadas de 1970 e 1980, também escolhendo a cidade de Nova York como destino. A maioria se estabeleceu em Flatbush, um bairro no Brooklyn, onde ainda hoje vive a maior comunidade haitiana da cidade. O número inicial registrado de imigrantes haitianos chegando aos Estados Unidos foi de apenas 4.816 durante a década de 1960, e a maioria vivia na cidade de Nova York. Mas à medida que as condições políticas se deterioraram no Haiti, a migração explodiu entre 1970 e 1980, com mais de 92 mil haitianos chegando aos Estados Unidos, e em 1990 esse número já havia subido para mais de 225 mil. Com o maior envolvimento dos Estados Unidos na política regional, Nova York, por sua proximidade, virou um imã para outros grupos caribenhos. Cubanos migravam para Nova York desde o final do século XIX, mas a Revolução Cubana de 1959 provocou uma grande onda migratória para os Estados Unidos. Como eram refugiados políticos, fugindo do regime socialista de Fidel Castro, o governo dos Estados Unidos inicialmente fez questão de ajudar os recém-chegados e promulgou a Lei de Ajuste Cubano em 1966, tornando os cubanos o único grupo latino elegível para o Green Card após um ano vivendo no país. Mas Nova York não era tão próxima quanto Miami e não viu a mesma explosão de cubanos migrando para cá. Apenas 14% da população, nascida em Cuba nos Estados Unidos, residia na cidade de Nova York em 1970, em comparação com a população de expatriados cubanos de Miami, que havia explodido de cerca de 10 mil para meio milhão até o final dos anos 1960. Durante o êxodo de Mariel, no início dos anos 1980, outros 125 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos, mas, em 1990, apenas 5,6% dos cubanos escolheram se estabelecer na cidade de Nova York. Muitos passaram direto pela cidade e foram para Nova Jersey, especialmente nos condados de Hudson, Bergen e Union.
No fim dos anos 1980, havia 500.000 de imigrantes caribenhos em Nova York, mas foi o assassinato do ditador dominicano Rafael Trujillo, em 1961, que se mostrou um dos maiores catalisadores na transformação da cidade de Nova York. No regime de 30 anos de Rafael Trujillo, restrições severas à migração tornaram quase impossível a saída dos cidadãos do país. Após sua morte, as pessoas puderam viajar livremente junto à extrema instabilidade política causada pela queda de seu regime. Do golpe de 1963 contra o presidente democraticamente eleito Juan Bosch até a Guerra Civil de 1965 e, como resultado, a subsequente invasão dos Estados Unidos fez com que muitas pessoas fugissem em massa. Nova York foi o principal destino dos dominicanos, especialmente para bairros como Corona, no Queens, e Washington Heights, em Manhattan. Eles foram inicialmente atraídos para a cidade por causa das comunidades de língua espanhola já estabelecidas, que haviam sido formadas pelos porto-riquenhos que já viviam nessas áreas. Em 1970, cerca de 61.000 dominicanos haviam chegado à cidade de Nova York, e nas décadas seguintes, outros 109.000 imigraram. Com a base dominicana já estabelecida, outra grande onda migratória ocorreu nos anos 1980, com o agravamento dos problemas econômicos e a queda nas exportações de açúcar na ilha de Hispaniola, que dividem com o Haiti. Muitos dominicanos partiram de navio para os Estados Unidos. Entre 1980 e 2000, a população dominicana nos Estados Unidos cresceu em mais de 500.000 pessoas, incluindo mais de 2/3 vivendo somente na cidade de Nova York. A maioria se estabeleceu na cidade devido à Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965, que priorizava a reunificação familiar e facilitava o patrocínio de parentes por quem já vivia em Nova York. Quase todos os dominicanos que conseguem residência permanente nos Estados Unidos o fazem por laços familiares e ainda moram em locais como Washington Heights, agora frequentemente chamado de Little Dominican Republic, e no Bronx. Depois, a imigração guianense para a América, que aumentou dramaticamente após a independência da Guiana do Reino Unido em 1966. Uma média de 6.000 pessoas por ano emigraram da Guiana entre 1960 e 1969 e 1976, aumentando para uma média de 14.000 entre 1976 e 1981, devido aos tempos turbulentos sob o ditador Forbes Burnham. Em 2019, o dado mais recente disponível, há 231.000 guianenses americanos vivendo atualmente nos Estados Unidos e a maioria mora em Nova York. Eles vivem sobretudo em Richmond Hill e South Ozone Park. Na verdade, a Liberty Avenue, que passa por lá, foi conomeada como Avenida Little Guyana em 2021 devido a toda a influência cultural guianense na região. Por fim, problemas políticos posteriores em países como Jamaica e Trinidad e Tobago também estimularam mais imigração para o que já era uma cidade caribenha. Nos anos 1980, a Jamaica foi fortemente afetada por gangues e corrupção política. Enquanto isso, em 1990, as consequências de uma tentativa de golpe em Trinidad e Tobago levaram os trinitários com recursos financeiros e meios para viajar a buscar a relativa proximidade da cidade de Nova York. Apesar de virem de uma nação insular tão pequena, os trinitários se tornaram o 8º maior grupo de imigrantes que chegou à cidade entre 1990 e 1994. No virar do século, cerca de 600.000 caribenhos viviam em Nova York, representando mais da metade da população negra da cidade. Como caribenhos de língua inglesa, reduziram barreiras ao trabalho e educação, facilitando a integração de muitos ao sonho americano. Tudo isso levou Nova York a se tornar a capital indiscutível da diáspora caribenha. Após mais de 80 anos de imigração caribenha, é natural que bairros sejam chamados de Little Dominican Republic ou Little Guyana. Na verdade, como eu disse antes, existe até um Little Caribbean, localizado ao longo dos corredores comerciais da Flatbush Avenue, Church Avenue, Nostrand Avenue e Utica Avenue, apresentando a maior e mais diversa comunidade caribenha americana fora das Índias Ocidentais. Hoje, entre as grandes celebrações anuais da cidade, destaca-se o desfile do Dia das Índias Ocidentais, um dos maiores festivais caribenhos fora da região e prova da influência caribenha em Nova York. Porém, isso pode estar mudando aos poucos. Nova York ainda é o lar do maior número de imigrantes caribenhos.
Miami superou Nova York em concentração e crescimento de residentes nascidos no Caribe, tornando-se o principal destino proporcionalmente. Eles já têm Little Havana, Little Haiti e Little Santo Domingo, além de serem chamados de capital da América Latina. Mesmo com a expansão das comunidades caribenhas além de Nova York, a cidade segue como coração simbólico e cultural da diáspora. Obrigado por assistir.